Então hoje, finalmente, nós vamos começar o nosso estudo das páginas do Evangelho, né? Depois de 2 semanas aí focado numa introdução, hoje então nós vamos começar o estudo da página dos Evangelhos, e a minha esposa já está dando uma olhada aqui no bolo de, de papel que eu tenho na mesa. Mas antes, a Valéria até colocou ali umas palminhas, assim, uma bênção assim, né? Mas, na verdade, antes da gente entrar nos evangelhos, eu tenho que fazer uma introduçãozinha aqui. Eu vou só tirar os comentários, para mim não me distrair com os comentários, mas é uma introdução rápida. É um aspecto que é muito importante a gente entender ele antes da gente começar a estudar as Escrituras, que são os dois grupos religiosos predominantes no tempo de Jesus, né, que influenciaram de uma maneira direta o seu ministério, que interagiram com ele o tempo todo, né? E esses dois grupos são os fariseus e os saduceus. A palavra fariseu em hebraico é a palavra prushim. E essa palavra prushim significa separados. Então o objetivo dos fariseus era se separar completamente de todo tipo de contaminação que havia tomado conta de Israel e, por consequência, havia conduzido Israel ao castigo, havia conduzido Israel ao cativeiro, à dominação dos inimigos. Então, quando um grupo de judeus eles visualizaram que a desobediência, tanto do povo que fazia pouco caso da aliança de Deus com Israel, quanto a desobediência dentro do sistema sacerdotal havia conduzido Israel à destruição, o que eles fizeram? Nós vamos criar um grupo para nós, separado, né? A palavra separado em hebraico ela está diretamente relacionada com a palavra santificação. A santificação ela é uma separação. Então, os fariseus, o que eles fizeram? Nós vamos estabelecer para nós parâmetros de santidade, de separação, de maneira que o juízo de Deus não venha mais sobre nós. Então, a intenção inicial dos fariseus, ela é uma intenção até louvável, né? Na verdade, nós devemos buscar a santificação frequentemente. O problema é que eles erraram no ponto, né? Os fariseus, para eles estabelecerem esse sistema de santificação e de separação, o que eles fizeram? Eles estabeleceram o seu próprio sistema de santificação, porque eles entendiam, e esse é um conceito, na verdade, bíblico, de que a lei de Deus ela é uma espécie de uma cerca que protege o povo de Israel de cair para a destruição, de cair num abismo. Então, o que os pruxims, os fariseus, eles fizeram? Se nós temos a lei de Deus como uma cerca que nos impede, né, de nos destruir, a partir do momento que a gente quebra essa cerca ou viola essa cerca, nós nos destruímos, então vamos fazer o seguinte, vamos construir uma cerca dentro da cerca, de maneira que a gente não tenha nem risco de nos aproximar da cerca, que nós não podemos transpassar. Então o que eles fizeram? Eles criaram um sistema muito mais rígido do que a própria palavra de Deus, do que a própria lei de Deus havia estabelecido para Israel. E isso se tornou um peso nas costas do povo que ninguém conseguia suportar, que o próprio Jesus faz menção disso nas suas passagens, né? E Pedro também menciona isso em Atos capítulo 15, versículo 10. Ele fala a respeito desse peso que ninguém mais conseguia suportar, e Jesus fala disso também nas suas passagens a respeito daquele jugo que o povo estava carregando. E aí, com esse jugo, a observação da lei de Deus, ela se tornou algo muito mais pesado do que, na verdade, deveria ser. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 3, João fala que, na verdade, os mandamentos de Deus, eles não são pesados. Só que o entendimento que a gente tem hoje, né, na realidade que a gente cresceu até mesmo dentro do cristianismo, é que a lei de Deus ela era muito pesada. Por que as pessoas pensam isso? Porque elas confundem a lei de Deus com a lei dos rabinos. Essa cerca que os rabinos estabeleceu dentro do cercado da lei para impedir as pessoas de sequer se aproximarem da possibilidade de transgredir a lei de Deus. Então, mesmo que a princípio a intenção era boa,
o método usado para poder estabelecer esse parâmetro de santificação, ele não foi um método correto, porque em si próprio o método é uma transgressão da lei. Porque um dos pilares da palavra de Deus com relação à sustentação da aliança dele com Israel, que está escrita em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, e em Deuteronômio capítulo 12, versículo 32, é que ninguém jamais poderia acrescentar ou diminuir da lei de Deus. Esse é um parâmetro que Deus estabeleceu justamente para que a sua aliança ela não ficasse à mercê dos homens. Né? Cada um, numa determinada geração, numa determinada época, iria interpretar as escrituras no seu bem entender, iria acrescentar, iria modificar e ia virar essa confusão que, na verdade, nós vivemos nela hoje. Justamente porque os homens eles não respeitam esse parâmetro. Então, quando esse grupo de judeus, né, que se depois declararam os fariseus, eles criaram essa ideia da santificação deles, tão pesada, muito mais pesada do que os próprios parâmetros estabelecidos na lei de Deus, o que eles fizeram foi uma transgressão da própria lei, impondo às pessoas um peso que a própria lei jamais impôs a elas. Foi durante esse período que surgiu o judaísmo. Isso foi na época do cativeiro babilônico e após o cativeiro babilônico. Então ali surgiu o judaísmo por mão desse grupo chamado fariseus, que estabeleceram o sistema de rabinos, e foi nessa mesma época que surgiu o sistema de sinagoga. Então, os fariseus, com os líderes, né, declarados rabinos, eles comandavam a sinagoga, que nada mais era do que um local de reunião para estudar a palavra de Deus. A sinagoga ela não tem o mesmo aspecto que uma igreja cristã. Né? Na cabeça de um cristão, a igreja ela é a casa de Deus. O templo aonde você vai ali, né? O próprio termo templo, ele é uma aplicação incorreta. Mas na cabeça de um cristão, o templo é a casa de Deus. A visão do judaísmo, a sinagoga não é a casa de Deus. A casa de Deus é o templo em Jerusalém. Só existe um local, que é a casa de Deus, que é o templo em Jerusalém. Na cabeça deles, a sinagoga é simplesmente um local onde eles iam para estudar a palavra de Deus. Só que quem estabeleceu esse sistema foi o judaísmo. Né? A sinagoga não é um mandamento bíblico, ela não é um parâmetro estabelecido pelo próprio Deus, né? Apesar de que não existe nada de ruim em você determinar um local onde você possa organizar reuniões, onde você possa organizar o estudo da palavra, não tem nada de errado com isso, não existe proibição bíblica nenhuma para que isso seja feito. Só que nós temos que entender que a sinagoga ela foi uma criação dos fariseus, portanto, ela estava subordinada à legislação deles, ao controle deles. E as sinagogas, elas eram o que estava amplamente difundido por toda a terra de Israel. Então, os fariseus, na pessoa dos rabinos e nesse sistema de sinagogas, eles exerciam toda a influência religiosa sobre a população em geral. E essas tradições, essas leis que eles estabeleceram para impedir o povo de chegar perto da possibilidade de transgredir a lei de Deus, a Bíblia define, a palavra hebraica que define ela é a palavra takanot. A palavra takanot significa leis e tradições estabelecidas por homens para substituir, acrescentar ou diminuir da lei de Deus. Ou seja, está a cargo do rabino determinar como você deve observar a lei de Deus. Então, esses fariseus são hoje os ortodoxos, chamados judeus ortodoxos. Eu conheço muito bem essa realidade deles porque tem mais de 10 anos que eu vivo num bairro em Londres, que é o centro da comunidade judaica ortodoxa da Inglaterra, acredito que até da Europa, né? É o local onde tem a maior concentração de judeus ortodoxos. Eu trabalho com eles já há mais de 10 anos, a minha esposa trabalha com eles há mais de 10 anos, e durante esse tempo todo a gente tem a oportunidade de conversar, e inúmeras vezes eu já ouvi isso aqui da boca deles mesmo. Né? Você não tem como obedecer à lei de Deus se não for através dos rabinos, através do sistema que é ensinado lá dentro da sinagoga. A justificativa deles para poder fazerem tal afirmação é que, segundo a visão
do judaísmo, a visão dos rabinos, dos fariseus, quando Deus entregou a lei para Moisés no Monte Sinai, ele na verdade entregou duas leis. Ele entregou a lei escrita, que são os primeiros 5 livros da nossa Bíblia, né? Gênesis a Deuteronômio. Então hoje nós temos muita facilidade para termos acesso à lei escrita de Deus. Porém, segundo eles, Deus também entregou uma lei oral. E essa lei oral era a interpretação da lei escrita. E essa lei oral ela foi transmitida através dos sábios e anciãos de Israel, né, de geração a geração, como o próprio nome fala, de forma oral. Ela não era um documento escrito. Ela só se tornou um documento escrito depois da destruição de Jerusalém e do templo, da dispersão do povo de Israel, né, para os 4 cantos do mundo. Aí, 3, 4, 5 séculos depois de Cristo, é que eles viram a necessidade de transformar essa tradição oral em um documento escrito que na verdade era a base no qual o judaísmo foi construído. Dentre os escritos que foram gerados como resultado disso, um dos mais importantes se chama Talmud, que é onde está escrito ali toda a interpretação dos sábios, dos anciãos, dos rabinos, com relação à questão da lei e dos profetas em geral. Então, o judaísmo estabeleceu isso como parâmetro para determinar como as pessoas deveriam observar a lei de Deus. Para se ter uma ideia, só no que diz respeito à guarda do sábado, no Talmud existem mais de 500 leis específicas com relação à guarda do sábado. Uma dessas leis que é específica é que você não pode cuspir no chão no sábado e fazer um barro. Prática essa que acredito que quem conhece um pouquinho aqui dos evangelhos sabe que Jesus fez exatamente no sábado. E quando a gente for estudar, nós vamos ver por que Jesus fez isso no sábado. Por que ele cuspiu no chão e fez barro e passou no olho de um cego no sábado? Não bastava ele colocar a mão, orar e aquele cego sairia curado? E a gente vai ver qual que é a razão, qual a motivação que levou Jesus a fazer isso. Mas desde já vocês saibam que isso é uma proibição na tradição oral do judaísmo. Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. Dentro da cabeça do povo de Israel da época, existia 2 conceitos de lei. A lei escrita e a lei oral. A lei oral, que era a tradição dos sábios e dos anciãos, ela era superior à lei escrita. Porque sem a lei oral, você não tinha como observar a lei escrita. Não interessa o que você tentar fazer. Se você não se colocar debaixo do julgo da lei oral, do controle absoluto dos rabinos, você não vai conseguir agradar a Deus e não vai conseguir abençoar a Deus. Ser abençoado por Deus. Por quê? Porque Deus deu essa autoridade aos rabinos. Jesus fala disso em Mateus 23. Eu vou só ler rápido aqui com vocês Mateus 23, mas isso aqui eu não vou tratar de explicar isso aqui agora, porque a gente vai explicar isso quando a gente chegar lá em Mateus 23. Mas em Mateus 23 fala o seguinte, a partir do versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-lo. O que isso aqui quer dizer de uma maneira bem breve? Nas sinagogas daquela época existia uma cadeira, uma cadeira que era chamada cadeira de Moisés. Então, sempre que o rabino ele ia fazer a leitura da lei de Deus, ou ele ia proferir uma lei rabínica, um takanotes, ele se assentava nessa cadeira, e ao se assentar nessa cadeira, ele estava assumindo para si o poder e a autoridade do próprio Moisés, que deu a eles, através dessa suposta lei oral, o direito de interpretarem a palavra de Deus, de modificarem, de acrescentar ou de diminuir. O que, como eu já disse para vocês, lá em Deuteronômio 4 e em Deuteronômio 12, fala claramente que isso é uma transgressão da lei. Mas, na verdade, isso que ele está falando não é uma novidade, principalmente para nós que somos cristãos. Porque esse costume, que é o fundamento do judaísmo, ele é o que a Igreja Católica fez posteriormente.
Na Igreja Católica, o que eles afirmam é o seguinte, que somente a Igreja Católica, através da autoridade papal e do magistério da Igreja, eles têm a capacidade de interpretar as Escrituras e nos dizer como nós podemos servir a Deus. Portanto, se nós não estivermos debaixo da autoridade do Papa e da Igreja Católica, nós não vamos ter como interpretar a Bíblia. Então, no final das contas, são farinha do mesmo saco. A visão deles é a mesma. No final das contas, é um homem querendo controlar homem, tirando essa autoridade do Messias e do próprio Pai e trazendo para si mesmo e querendo controlar as outras pessoas. E não é por acaso que em Mateus ainda, no capítulo 23, Jesus fala o seguinte, no versículo 8 e 9, vós, porém, não quereis ser chamados rabino, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Então, quando Jesus estava falando essas palavras aqui, ele estava olhando para a realidade que ele vivia, né, porque o sistema religioso que dominava ali era o sistema religioso onde os rabinos haviam se autodeclarado os porta-vozes de Deus na terra, com o poder de te determinar para você como que você deveria observar as leis de Deus. E posteriormente, eu não tenho dúvida nenhuma, quando a gente vê a realidade do que o mundo se transformou nos últimos 2000 anos, que ele estava olhando para o futuro. Quando ele vira e fala, não chama ninguém de rabino, mas também não chama ninguém de pai. O que é a palavra papa? A palavra papa nada mais é do que pai. A palavra padre nada mais é do que pai. E o que Jesus está falando? Não chame ninguém de rabino, mas também não chame ninguém de pai. Por quê? Porque é um outro sistema religioso que, utilizando da verdade de Deus, a manipula para trazer para si uma autoridade que, na verdade, Deus não deu a eles. Essa autoridade pertence ao Messias. Ele tem autoridade sobre nós e ele deixou claro na palavra de Deus que, através do Espírito Santo dele, ele nos guiaria em toda a verdade. Então, esses dois sistemas, eles usurparam essa autoridade de Deus, trouxeram para si mesmo e falaram, você só consegue obedecer a Deus se vocês escutarem a nós, se vocês estiverem subjugados às nossas leis. Então a gente tem que ter essa visão em mente com relação ao fariseu para a gente entender o que a Bíblia fala. O outro grupo é o grupo dos saduceus. A palavra hebraica traduzida como saduceu é a palavra zadok. Vem da palavra, né? A palavra é zadoquim e vem da palavra zadok, que era um sacerdote da época do rei Davi, muito importante, né, uma linhagem de sacerdote importante, abençoada por Deus, e eles pegaram esse nome desse sacerdote e, portanto, eles se chamavam saduceus. A grande diferença dos saduceus para os fariseus é que eles não reconheciam a autoridade da tradição oral, da lei oral, para determinar como que eles serviam a Deus. Então isso aí já é um ponto positivo a favor deles. Eles não se subjugavam à autoridade dos rabinos. Porém, isso não impediu que o sistema sacerdotal da época também fosse corrompido, como nós vamos ver à medida que a gente for seguindo no estudo. Mas uma coisa que a gente já sabe de antemão é que, na época de Jesus, levitas e sacerdotes, e só para deixar claro para vocês aqui, todo sacerdote é um levita, mas nem todo levita é um sacerdote. Levita é todo aquele que é da linhagem de Levi. E entre aqueles que eram da linhagem de Levi, tinha Moisés e tinha Arão. Só que da linhagem sacerdotal, é só os que vêm da linhagem de Arão. Então nós temos, todos são levitas, né? Então eles podem trabalhar no serviço do templo, porém aquele que tem a responsabilidade de cumprir o papel sacerdotal são aqueles da linhagem de Arão. Então, naquele tempo do primeiro século, tanto para você ser um levita, quanto para você ser sacerdote, inclusive ocupar a função de sumo sacerdote, ele deixou de ser uma coisa, de um direito de linhagem, para se tornar uma indicação política. Então o povo da época, eles buscavam uma indicação política, até mesmo de Roma, para poder ocuparem um lugar no templo e autoridade ali dentro do sistema de serviço diante de Deus. Então, se por um lado as sinagogas elas estavam corrompidas pelo judaísmo que, através dessa lei oral, acrescentou e diminuiu da lei de Deus,
e substituiu a própria lei de Deus. Por outro lado, nos saduceus, no templo, no serviço do templo, ele estava corrompido por causa dos interesses financeiros, por causa dos interesses políticos. Então a desonestidade tinha tomado conta daquilo ali, e pessoas que não eram escolhidas por Deus, consagradas por Deus para estarem prestando aquele serviço no templo, estavam ocupando o local ali no templo. Então a gente tem que ter em mente que esse é o pano de fundo religioso no qual Jesus cresceu e ele desenvolveu o seu ministério. Então, sabendo isso, vamos começar então o nosso estudo dos evangelhos. Como eu coloquei no canal, na nossa página do Facebook, a nossa leitura de hoje, a base da nossa leitura de hoje, seria Lucas, do capítulo 1, né, do versículo 1 ao versículo 80. E como eu disse lá, eu não vou ler isso tudo aqui, senão vai ser 5 horas de estudo, né? Eu vou pegar apenas os temas principais aqui dentro, para que a gente possa estar construindo o nosso entendimento, né, da mensagem que eu quero compartilhar com vocês. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês aqui é a seguinte. O foco da mensagem de hoje é o seguinte. Nós sabemos que João, ele é aquele que foi profetizado por Deus, que viria para preparar o caminho para o ministério do Messias. Então, se João ele é o predecessor do Messias, é extremamente importante que nós compreendamos qual foi a mensagem que João veio trazer, qual foi a missão que Deus colocou em João, para que a partir daí a gente consiga entender a mensagem do Messias. Muitas vezes a gente está tão focado apenas em Jesus, que a gente esquece isso. Se isso não fosse importante, Deus não teria mandado João. Mandava Jesus de cara, ele começava o ministério dele, realizaria ali os seus milagres, morreria, ressuscitaria e pronto, acabou. Ninguém iria questioná-lo. Mas se Deus escolheu, de uma maneira extraordinária, fazer toda uma preparação através da vida de um homem, ao qual o próprio Jesus fala que não existe profeta maior do que ele na história de Israel, que é João, então se Deus fez isso é porque é importante. E a gente não pode ignorar isso. Então hoje nós vamos começar entendendo a história daquele que veio para preparar o caminho para Jesus, que é João Batista. Nós vamos começar então lendo, eu vou ler aqui com vocês, né? Espero que vocês já tenham lido toda essa passagem aí durante a semana, mas eu vou ler com vocês aqui Lucas capítulo 1, do versículo 5 ao 7, que diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei de Judá, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiás, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repressão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. Então, o texto deixa claro aqui que Zacarias, ele era um Kohen. A palavra Kohen em hebraico, ela se refere aos sacerdotes, né? Ele era um Kohen, ele era da linhagem sacerdotal e ele era da ordem de Abiás. Como a gente já comentou na introdução do estudo, isso aqui nos possibilita indicar a data do nascimento de Jesus. Porque lá em Crônicas, capítulo 24, nos fala a respeito da ordem de Abiás. 1 Crônicas 24, de 1 a 3, nos diz o seguinte: E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes do seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdote, e Davi com Zadok é aquele lá de quem os saduceus herdaram o nome, né? Para atribuir a eles ali os saduceus, os zadoquins. Então Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-se segundo o seu ofício no seu ministério. Quando a gente vai para o versículo 7 a 10, nos diz assim: E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Zeorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Racós e a oitava a Abiás. Então, o texto aqui deixa claro que a ordem de Abiás, ela era a oitava ordem
a cumprir o serviço sacerdotal durante o período do ano. Cada um desses grupos, que continua aqui o número se você ler lá em 1 Crônicas 24, você vai ver lá um total, se eu não me engano, de 24 grupos separados. Cada um desses grupos, eles tinham a responsabilidade de servir no templo 2 vezes no ano. E durante o período das festas de peregrinação, que ocupavam uma semana, como era a Páscoa e como era a festa de Pentecostes, não, a festa de Pentecostes não, a festa de Tabernáculos, todos eles se reuniam para poder prestar o trabalho deles no templo. Então eles observavam, eles tinham a responsabilidade individual 2 vezes no ano, mas essas 2 festas principais, onde se agrupavam todo mundo. A contagem do início desses grupos de serviço no templo, ela começava no primeiro sábado do ano bíblico. A gente já tratou a respeito disso na introdução. Então a gente tinha ali o início do ano bíblico, o primeiro sábado, então, o primeiro grupo aqui, né, o Jeoiaribe, ele então era responsável naquele sábado de começar o serviço sacerdotal durante uma semana. Só que logo depois do início do ano bíblico, nós temos a celebração da Páscoa. Então, quando chega na celebração da Páscoa, a contagem ela é interrompida. E ela só retorna depois da oferta das primícias, que é a oferta feita durante a festa de pães ázimos, né? No primeiro dia da semana, após o sábado, durante a festa dos pães ázimos. A gente também comentou a respeito disso na introdução. E nós sabemos já, baseado também no que foi dito na introdução, que Deus ele não age por acaso. Lá na criação, ele estabeleceu dias e horas marcadas para ele vir se encontrar com o seu corpo, para ele manifestar a sua vontade ao seu povo e para cumprir o propósito dele de salvação e de restauração da sua criação. Então, a gente tem ali o início dessas contagens no primeiro sábado, a gente tem a interrupção por causa da semana da Páscoa e a gente começa a contar de novo os grupos a partir desse domingo após o sábado dentro da festa de pães ázimos. Portanto, quando a gente faz essa contagem, nós vamos ver que o 8º grupo, a 8ª ordem dos sacerdotes, ele vai começar a servir no templo exatamente no 7º sábado após a festa das primícias. E o que acontece um dia após o 7º sábado da festa das primícias? A festa de Pentecostes. O Senhor ele estabeleceu lá em Levíticos 23 que a partir do momento em que você oferece as primícias ao Senhor, você vai contar 7 sábados e após aquele 7º sábado, você tem a festa de Pentecostes. Então, isso aqui nos dá a possibilidade de colocar de maneira inequívoca qual a data em que Zacarias estava servindo no templo. Ele estava servindo no templo durante a semana de Pentecostes. Semana de Pentecostes que eu digo porque naquela semana tem um dia que era um dia de festa, que era o domingo, o primeiro dia da semana, que era a festa de Pentecostes. Deixa eu ver aqui. Versículo... Tá, uma coisa que eu estava esquecendo de comentar aqui. Uma coisa que eu estava esquecendo de comentar ainda com relação ao versículo que eu li anteriormente. Antes da gente tratar da questão da data, eu quero falar algo aqui curioso, que é o seguinte. O texto nos diz lá em Lucas capítulo 1 o seguinte. Ele era da ordem de Abiás e ele era justo, e ambos eram justos perante Deus e andavam sem repressão em todos os mandamentos e preceitos de Deus e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Por que a gente precisa tratar disso aqui? Porque o contexto no qual Zacarias vivia era um contexto de corrupção, como eu mencionei aqui no início. Era um contexto completo de corrupção. Tanto no meio rabínico do fariseu, quanto no meio dos saduceus, ele era completamente contaminado pela corrupção. Mas Lucas, ele sentiu a necessidade de deixar para nós aqui registrado que apesar disso tudo, Zacarias e Isabel, eles eram retos e irrepreensíveis perante Deus, sendo obediente a todos os preceitos e mandamentos de Deus.
Ou seja, eles não se deixaram contaminar pelo ambiente em que eles estavam. Enquanto a maioria seguia numa direção e estava confortável com aquele sistema que eles viviam nele, Zacarias e Isabel preferiram ser um em meio a muitos, né? Ser um excluído, ser um patinho feio, porque com certeza ele era muito criticado e muito rejeitado por isso, mas ele preferiu ser fiel a Deus. E o que chama atenção para a gente aqui é o fato de que mesmo assim Isabel era estéril. Porque uma das promessas que Deus dá ao povo dele, em Deuteronômio 7,14, é que aquele que fosse obediente a todos os mandamentos e juízos de Deus, e guardasse a lei de Deus, e amasse a Deus com todo o coração e com a tua alma, como o texto de Lucas deixa claro que Zacarias e Isabel eram, uma das coisas que Deus fala é o seguinte: não existirá entre vocês estéril. E aí a gente para ver isso e fala, mas como assim? Se Zacarias era um homem fiel a Deus, era um homem comprometido com Deus, que guardava todos os detalhes da lei de Deus, e que porque ele era um homem justo, né, porque ele cria em Deus, ele tinha essa noção, essa responsabilidade dele de ser fiel a Deus em todos os momentos, em todos os aspectos, mas como assim que ainda assim ele era estéril? A mulher dele era estéril. É uma coisa difícil para a gente entender. Mas ao mesmo tempo que a gente vê, que às vezes é um detalhe que passa despercebido, a gente vê tamanha a devoção e a fé que esse homem e essa mulher tinham no Deus deles. Que mesmo as circunstâncias ao redor deles, mostrando algo contrário na própria vida deles, se já não bastasse o ambiente em que eles viviam, né, que estava todo mundo apontando, provavelmente não, nós vamos ver aqui, eles apontavam o dedo para eles. Eles apontavam o dedo para Isabel. Isabel era, na linguagem de hoje, né, ela sofria bullying, porque ela era estéril. Imagina, a esposa do sacerdote, que se acha o mais santo do que todos, que não entra aqui nas negociatas, que não participa de nada, porque ele acha que é muito santo, mas a esposa dele é estéril. A esposa dele não tem filhos. Eu estava conversando com a minha esposa um pouco antes aqui, e como a gente mora aqui num bairro de judeus ortodoxos, a gente sabe o quão precioso é para eles terem filhos. Cada família aqui tem no mínimo 10, 12, 13, 14 filhos. Tem mulheres aqui da idade da minha esposa que já têm 14 filhos, né? Então, para eles é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, né? Como a própria palavra de Deus fala, é herança do Senhor, é bênção do Senhor. Então eles olhavam para aquele sacerdote que queria agir com toda santidade, com toda perfeição, mas eles, na cabeça dele, eles pensavam o seguinte: o que adianta? Está lá com a mulher estéril. E eu não tenho dúvida que na cabeça de Zacarias e de Isabel, muita coisa deve ter passado na mente deles. Tipo assim, mas nós somos fiéis em tudo, nós estamos guardando tudo e ainda assim as coisas não funcionam com a gente, por que não funciona? Mas o que Lucas deixa claro é que eles nunca deixaram que isso influenciasse a fé deles e o resultado da fé deles, que é o quê? A obediência a Deus. Independente das circunstâncias, eles se mantiveram fiéis a Deus até os últimos dias de vida deles. E a palavra de Deus fala que quando eles já estavam na sua velhice, Deus se manifesta e faz algo extraordinário na vida deles. E isso serve para nós hoje, né? Eu creio que é um direito daquelas pessoas que procuram viver em fidelidade a Deus ter expectativas das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus ela nos promete bênção. Mas nós devemos aprender com Zacarias e Isabel e entender que os planos de Deus são maiores que os nossos planos e talvez a gente não entende. E o Senhor, ele tem um propósito na nossa vida. E independente das circunstâncias, independente às vezes das circunstâncias, dá a entender que tem algo errado, o que importa é nós mantermos a nossa visão em Deus, sabendo quem Ele é. E por causa da nossa fé, a gente continuar andando em fidelidade. Porque se nessa vida a gente não colher os frutos, com certeza nós vamos colher no mundo por vir. O Senhor jamais vai se esquecer daqueles que são fiéis a Ele. E a palavra nos diz aqui que Ele se lembrou de Zacarias e de Isabel num tempo oportuno. Lucas 1, versículo 8 a 10 fala assim: E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, ou seja, aqui ele nos dá a data, na semana de Pentecoste, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso.
e toda a multidão do povo estava fora orando, e era a hora do incenso. Então, como nós já vimos, né, baseado na contagem da ordem, ele nos posiciona ali na semana, né, em que aconteceria, no primeiro dia da semana, a festa de Pentecoste, mas aqui o texto nos dá uma outra indicação. O texto nos dá uma indicação que quando ele recebeu, quando ele foi sorteado, porque era uma vez na vida do sacerdote, o sacerdote tinha esse privilégio de oferecer o incenso na presença de Deus, de entrar ali no Santo dos Santos para poder fazer a oferta do incenso e depois sair de dentro do templo e proferir a bênção aarônica sobre a população do lado de fora, sobre o povo do lado de fora. E o texto fala que existia uma multidão do lado de fora aguardando quando ele entra. Então isso é um indicativo forte para nos mostrar que a sorte caiu sobre Zacarias para receber esse privilégio no dia da festa de Pentecostes. Porque em qualquer outro dia não tinha uma multidão. E quando a gente vai no grego para poder ver a palavra que é traduzida ali como multidão, o texto fala uma multidão de pessoas em assembleia. E o que eram feito nos dias das festas de peregrinação? Era um dia de assembleia solene. Era um dia de reunião. O povo todo se reunia na presença de Deus. Então Deus, ele não faz nada por acaso. Ele sempre vai trabalhar com aquilo que ele santificou. Com aquilo que ele santificou. E não foi diferente com isso que aconteceu na vida de Zacarias. Então, muito provavelmente, a gente não pode dizer com absoluta certeza, porque o texto não diz claramente, era o dia de Pentecostes, Zacarias entrou no templo, mas as evidências nos mostram que foi dia de Pentecoste. Zacarias entra no templo para fazer, então, a sua oferta ali no dia da festa de Shavuot. Naquele ano, o ano 4 a.C., a festa de Pentecoste ocorreu baseado na análise do mapa celestial, que a gente já falou sobre isso na introdução. Ela aconteceu no 8º dia do 3º mês do calendário bíblico, que foi o dia 3 de junho do ano 4 a.C. Então, muito provavelmente, foi naquele dia que João teve essa experiência extraordinária com o anjo, que veio e que deu a ele a mensagem, né, de que a esposa dele traria ao mundo aquele que prepararia o caminho do Senhor e que seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Então não teria dia melhor para anunciar a vinda de alguém que já nasceria cheio do Espírito Santo do que naquele dia que, 30 anos depois, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, né, terminando ali o ministério de Jesus. Então não existe coincidência nisso aqui. A palavra de Deus, ela fala muito claramente que Deus, ele anuncia as coisas antes que elas são, para que nós saibamos que ele é Deus. Quando a gente ignora aquilo que Deus estabeleceu como uma figura profética, a gente está jogando fora a prova que Deus colocou diante dos homens para mostrar que ele é Deus e que não existe Deus semelhante a ele. Ele construiu todo esse cenário já lá na criação, justamente para que a gente possa ver as coisas acontecendo com perfeição e a gente possa falar, cara, só Deus, só um Deus que conhece o tempo, que tem o controle de tudo, para poder fazer as coisas acontecerem com tamanha perfeição. E não foi diferente aqui com João. Por causa da incredulidade de Zacarias, ele saiu lá de dentro cego, mudo e surdo. Eu ia falar cego. Saiu de lá mudo e surdo. Então o texto nos diz que ele sai e quando ele faz gestos, a multidão do lado de fora percebe que alguma coisa tá de errado. Ele não consegue falar. Por causa disso, eles falam, ele deve ter tido uma visão lá dentro. Né? Inclusive o texto chega a falar que ele demorou muito para sair. Então, ele já estava demorando, eles já começaram a ficar preocupados, porque se um sacerdote entrasse em um estado impuro na presença de Deus, ele poderia correr o risco de cair morto lá dentro. Né? Então, eles provavelmente já estavam, será o que aconteceu com ele? E aí, quando ele sai de lá, né, nada de mal aconteceu com ele, mas ele não fala e não escuta mais, e ele só faz gestos, eles já tinham a convicção de que algo extraordinário aconteceu quando Zacarias estava lá na presença de Deus. O texto fala o seguinte, sucedeu que... Não, antes disso.
Segundo a tradição judaica, e aqui eu quero deixar bem claro, é uma tradição, né? Nem toda tradição ela tem pecado nela. A tradição ela só é negativa ou pecaminosa se ela muda a palavra de Deus, se ela nos leva a ignorar a palavra de Deus, se ela acrescenta ou diminui da palavra de Deus. Então isso aí é uma tradição que a gente deve evitar. Agora, nós temos tradições na nossa casa. Nós temos a tradição de orar antes de comer, ou a gente tem a tradição de um dia de estudar a Bíblia, de uma maneira de estudar a Bíblia. A gente pode ter as nossas tradições, não tem problema nenhum. Mas cabe a nós, sempre que nós recebemos a tradição de alguém, averiguar se aquela tradição ela não vai em contrário à palavra de Deus. Caso contrário, a gente rejeita essa tradição. Então tem uma tradição no meio judaico, né, de que o sacerdote, quando ele saía de dentro do templo, ele tinha um sinal específico que ele dava diante do povo quando ele ia fazer a bênção. E o sinal é esse aqui. Esse é um sinal clássico, né, que a maioria das pessoas, pelo menos quem é da minha idade, conhece, que é o sinal usado pelo Spock na Jornada nas Estrelas, naquela série que virou filme, etc. Muito famoso. Né? E por que o personagem ele usava esse símbolo para poder saudar as pessoas com vida longa e prosperidade? Porque aquele ator ele era um judeu e na infância dele, em uma sinagoga, ele viu um sacerdote declarando a bênção arônica sobre o povo na sinagoga. E ele achou aquilo extraordinário, ele achou muito bonita a maneira que o sacerdote fez. E o sacerdote, quando ele vai fazer a bênção arônica, ele faz esse símbolo. Então, quando ele declara a bênção arônica, que está lá em Números capítulo 6, aonde o sacerdote coloca o nome de Deus sobre o povo, ele faria esse símbolo. A palavra de Deus ela não nos fala disso de maneira clara. Isso é uma tradição que existe até hoje no meio judaico. Eu já vi aqui, inclusive na rua, um pai orando pelo filho, quando eu fui pegar ele para levar para o aeroporto, e o pai colocando a mão sobre a cabeça do filho nessa maneira para poder abençoar o filho e declarar a bênção. E por que esse símbolo aqui? Porque, segundo a tradição judaica, esse símbolo aqui forma a letra Shin no hebraico, que é a letra que faz referência à palavra Shaddai, Todo-Poderoso ou Deus. Então, quando eles colocam esse símbolo aqui, o objetivo da bênção arônica é que você coloque o nome de Deus sobre o povo. Lá na bênção, quando a gente lê Números capítulo 6, a gente vai ver lá que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mas todas as vezes que o termo Senhor aparece ali, no original é o nome de Deus. Então, na verdade, quando o sacerdote ele vinha declarar a bênção, ele estava declarando o nome de Deus sobre o povo. Nome esse que, no meu entendimento, e a gente vai tratar disso provavelmente no próximo episódio, eu uso como Yehová. Quem já viu outros vídeos meus sabem disso. Eu creio que as evidências nos levam a crer que a pronúncia do nome de Deus seria Yehová. Então ele coloca o nome de Yehová sobre o povo. E o nome Yehová, ele tem 4 letras. Yod, Rei, Vav, Rei. Então, quando o sacerdote fazia esse símbolo, ele estava declarando o Deus Todo-Poderoso e ele estava declarando o próprio nome de Deus sobre o povo. Nós não podemos dizer com absoluta certeza que Zacarias saiu lá de dentro e, ao fazer esse símbolo e abrir a sua boca e não sair nada, o povo viu que tinha algo de estranho. Mas o texto deixa claro que ele fez gestos e que esses gestos indicaram que ele não poderia falar, mas ele estava tentando cumprir a função que ele esperou a vida toda para fazer, que era abençoar o povo de Israel, a assembleia do povo de Israel com a bênção arônica, e nessa única oportunidade que ele teve de fazer, ele foi impedido de fazer por causa da incredulidade dele com a mensagem que o anjo trouxe para ele. Quando a gente segue adiante, a gente lê o seguinte: sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Por que ela fala do meu opróbrio entre os homens? Como eu disse, ela sofria bullying.
Né? Ah, mas você acha que você está guardando as coisas de Deus melhor do que os outros? E você é uma estéril. Quantas vezes, talvez, isso foi jogado na cara dela? Né? E talvez hoje nós sejamos vítimas disso. Né? Ah, mas você está achando aí que guardar os mandamentos de Deus é muita coisa? Mas eu não estou vendo o resultado disso na sua vida financeira. Eu não estou vendo o resultado disso na sua vida pessoal. Né? E a gente não pode deixar que isso nos impede de viver aquilo que a palavra de Deus determina para a gente. A nossa fé tem que estar sempre no Senhor. Aquilo que a gente não colher nessa terra, você pode ter certeza que nós vamos colher na terra por vir. Então esse texto que eu acabei de ler era Lucas, capítulo 1, 23 a 25. Então o texto deixa claro que logo após aquela semana, né, que terminou o serviço de Zacarias, Zacarias não poderia ter nenhum tipo de contato com Isabel durante aquela semana, porque o tornaria impuro e ele não poderia prestar o serviço no templo. Então ele só teve intimidade com a sua esposa após aquela semana, e o texto nos diz que imediatamente ela se encontrou grávida. Só que durante 5 meses ninguém soube de nada. Ela escondeu isso, provavelmente, não sei, talvez durante a vida dela ela tinha perdido bebês já em gestação, sei lá. E ela falou, eu não quero contar para ninguém, para depois o pessoal vir depois ainda me zoar, né? Vir ainda me criticar, perdeu mais um, criou esperança à toa. Ela guardou aquilo para ela, para no momento oportuno ela poder revelar aquilo para o povo. Só que aí o que acontece foi o seguinte, que quem revelou o segredo dela foi um anjo para a prima dela, Miriam. Né? No original, o nome de Maria, que a gente aprendeu como Maria, na verdade o nome da mãe de Jesus era Miriam e não Maria. Mas Lucas 1, 26 e 27 nos diz o seguinte: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, Miriam no original. Tá? Mas vamos continuar com Maria, que a gente já acostumou com Maria a vida inteira. Então, não vai ser por causa de um I ali, um A, que vão mudar muita coisa, né? Mas é bom a gente saber que, como a gente está procurando entender a palavra de Deus dentro do contexto e na sua autenticidade, é importante que a gente tenha esse discernimento de que houve mudança de nomes, houve coisas que foram traduzidas de maneira não tão corretas e que a gente deve procurar corrigir isso. Então, o texto ele deixa claro aqui o seguinte: 6 meses depois de Isabel ter engravidado, Maria recebe a mensagem de que ela estaria grávida e aquele que havia gerado o filho nela era o Espírito Santo. A gente vai ver isso em mais detalhes na semana que vem. Hoje ainda a gente não vai estar falando sobre Jesus e Maria, mas a gente vai estar falando a respeito dela na semana que vem. Mas o texto deixa claro, então, que foram 6 meses que foram passados, né, para que Maria recebesse essa mensagem. No versículo 39, nos diz que após a visita do anjo, Maria, então, ela vai para a casa de Isabel. Né? Porque quando ela recebe a mensagem, ela fica um pouco incrédula. Ela fala, como que eu vou saber que essas coisas são verdadeiras? E aí o anjo fala para ele, olha, a sua prima, que era estéril, que todo mundo zoou ela a vida inteira, fizeram bullying dela a vida inteira, ela também está grávida de 6 meses agora. Ou seja, o sinal de que o que eu estou falando com você é verdadeiro é que Isabel estava grávida. Como Isabel tinha guardado para ela mesma a gravidez, Maria não sabia disso. Então o que Maria faz? Eu vou lá ver se isso é verdade. Pega a mala, vai para a casa de Isabel, e aí quando ela se encontra com Isabel, a gente vê ali que o neném ali ele já sente a presença, e a gente vê ali a própria declaração de Isabel para Maria e tudo mais. Espero que vocês tenham lido isso lá na leitura dos capítulos. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas ali tem a confirmação para Maria de que realmente aquela palavra do anjo para Maria era algo verdadeiro. No versículo 57, nós ficamos sabendo que versículo 57, eu esqueci de anotar aqui. Deixa eu só ver o que o versículo 57 fala. Lucas 51, 57. Desculpa que eu não tenho tudo de cabeça, gente.
Lucas 1, versículo 57. Ah, tá. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Então ela teve o filho. Pelos cálculos que a gente faz, baseado ali no fato de que ela engravidou logo após a festa de Pentecoste, a semana após a festa de Pentecoste, isso coloca o nascimento de João na semana da Páscoa. Então, assim como ele foi profetizado o nascimento dele em uma hora marcada, ele veio ao mundo em uma hora marcada. Por quê? Porque ele era alguém especial, ele tinha um propósito especial nos planos de Deus. E Deus não vai fazer com que alguém que tem um propósito especial no plano dele venha ao mundo num dia qualquer que não tenha significado nenhum para ele. Então ele vem ao mundo durante ali o período da Páscoa. Naquele ano 3 antes de Cristo, era o dia 15 do primeiro mês do ano, né, que é o dia de celebração ali da Páscoa. O dia 14 é o dia de celebração da Páscoa. E o dia 15 é um sábado festivo da festa dos pães asmos, e ele aconteceu no dia 31 de março do ano 3 antes de Cristo. O curioso é que, baseado na profecia de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, que a gente vai estar olhando mais para frente, o judaísmo ele desenvolveu uma tradição que durante a celebração da Páscoa, eles montam a mesa para celebrar a Páscoa e eles montam uma cadeira com o prato, com os talheres, com o copo, com tudo, que é uma cadeira que fica vazia na mesa e ela é chamada de a cadeira para Elias, porque segundo a tradição judaica, eles acreditam que a promessa do Elias que viria antes do Messias, ele vai vir durante a Páscoa. E aí, durante um momento ali da celebração e da tradição que eles têm, uma criança levanta da mesa, ela tem que ir até a porta para poder ver se Elias chegou. E aí ela abre a porta e fala, não, o Elias não está aqui. No momento que essa criança está ali, existe um costume, principalmente entre os judeus ortodoxos, que ele pega um vinho e joga um pouco de vinho no prato de Elias. Quando a criança vem e se assenta e o prato de Elias está sujo, aquela pessoa fala, Elias veio, mas nós estávamos dormindo. E o curioso é que quando a gente vê o relato das Escrituras, nós vemos que aquele a quem o próprio Jesus se refere como sendo o Elias que veio e que o povo não reconheceu, nasceu exatamente no período da Páscoa. Né? É uma tradição judaica, mas que quando a gente coloca ela dentro do contexto bíblico, ela faz sentido. E isso é uma coisa que nos leva a não ignorarmos completamente todo tipo de tradição judaica. Porque a palavra de Deus ela é muito clara que Deus entregou ao povo judeu os oráculos de Deus. Paulo fala isso. E o que quer dizer os oráculos de Deus? É a comunicação de Deus ao mundo. Ela foi entregue para eles. Então, não só naquilo que está registrado na palavra de Deus, mas muitas vezes, às vezes numa tradição que o próprio povo judeu ele estabelece, sem ter uma noção clara do porquê que ele está estabelecendo, pode ser Deus usando-os como um instrumento para se comunicar conosco. Então é lógico que a palavra final ela é a palavra de Deus, mas a gente tem que ser capaz de pescar essas pistas naquilo que eles fazem. E essa questão dessa suposta vinda de Elias, que eles fazem isso até hoje, todos os anos na Páscoa. Eles sentam na mesa, eles têm ali um ritual que dura cerca de 2 horas, e nesse ritual tem ali a cadeira de Elias, e eles aguardam Elias e vão na porta, e até hoje eles estão esperando Elias chegar, e Elias já veio, e realmente eles estavam dormindo. 8 dias depois do nascimento, a palavra de Deus nos diz, né, o livro o Evangelho de Lucas nos diz que chegou a hora do menino receber o seu nome. E aí os convidados que estavam ali queriam que o menino se chamasse Zacarias. Só que aí Isabel fala, não, ele não vai se chamar Zacarias, ele vai se chamar Yohanan. Né? A gente conhece por João, na nossa tradução, a palavra original em hebraico é Yohanan. Só que aí eles viram e falam, mas não tem ninguém na família que chama Yohanan, não faz sentido nenhum. E aí, Zacarias, que estava sem poder se comunicar, pede uma caneta para poder escrever, né? Uma caneta, pede alguma coisa ali para escrever, não sei o que eles usavam na época. E ele escreve o nome Yohanan.
E a palavra de Deus fala que quando ele escreve o nome Yohanan, a boca dele abre, os ouvidos dele, né, são destampados, vamos dizer assim, ele recupera os sentidos que ele havia perdido e ele então profetiza. Uma curiosidade com relação a essa questão do nome é que até hoje é feito assim. Aqui no bairro, o nome do menino é dado no dia da circuncisão e o nome da menina é dado no primeiro sábado após o nascimento da menina. E os nomes são todos relacionados a algum familiar, em especial a alguém que já morreu. A um avô, a uma avó, a uma bisavó. A coisa ela é tão, tão matemática, tão óbvia a maneira deles colocarem o nome, que a minha esposa, que trabalha há muitos anos na casa deles, hoje, quando nasce alguém na família, né, por exemplo, a casa que a minha esposa trabalha são 14 filhos? 13. São 10. São 10 filhos. Perdeu um. Tinha 11, perdeu um, são 10. Desses 10, 3 já se casaram. E todos vão ter filhos, né? Já tiveram, uma já teve vários filhos e tal. E aí quando a minha esposa fica sabendo que fulana de tal tá grávida e vai ganhar, aí a minha esposa já faz as contas. A filha da outra recebeu o nome da bisavó tal. O filho recebeu o nome do pai do fulano. Tá. Então, ou ela vai chamar desse nome ou ela vai chamar esse nome. É dito e feito. Não falei? Recebeu esse nome aqui. Então é uma coisa automática. E não é uma coisa de hoje, é uma coisa. É até assim. É bonito, porque você vê que são 2000 anos de história e a coisa não mudou. Então, quando você, inclusive, convive com eles, a Bíblia ela se torna ainda mais real para a gente, porque você consegue presenciar algo bíblico acontecendo na porta da sua casa. É uma coisa extraordinária. Entendeu? Esses 10 anos que eu convivi aqui com eles, me deu a possibilidade de conseguir ver a Bíblia de uma maneira muito mais real, porque é como se eu estivesse lá em Jerusalém, vivendo em Jerusalém. Porque a cada dia eu consigo ver, eu vejo as coisas que Paulo fazia, as coisas que Jesus fazia, os confrontos que eles viviam, e eu olho aqui, está acontecendo aqui na porta da minha casa a mesma coisa. E é isso que eu estou tentando até passar para vocês. Né? Quando a gente lê as Escrituras, que a gente se coloque como se a gente fosse um israelita vivendo há 2000 anos atrás, presenciando aqueles fatos ao nosso redor. Então a gente, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de viver isso aqui por 10 anos, e eu acredito que é uma experiência que dinheiro nenhum do mundo paga. Existe lógico, o preço a ser pago, né? Existem muitas coisas que a gente pode até falar da nossa vida aqui, que eu gostaria que fosse diferente. Mas a experiência que nós tivemos de viver no meio de uma comunidade de ortodoxos, para poder nos ajudar a ler a palavra de Deus, a ler os evangelhos, o Novo Testamento e contextualizar ele, não tem preço. Livro nenhum te leva a ver as coisas pela perspectiva que você vê quando você está vivendo no meio deles. Então, até hoje, eles seguem essas normas que a gente vê claramente aqui no livro de Lucas. Mas então, Zacarias abre a boca. O nome vai ser Yohanan. Por quê? Porque o anjo quem deu o nome. Esse nome tem importância, não é um nome qualquer. Então eu vou colocar nele porque eu não estou honrando um antepassado meu. Eu estou honrando o próprio Deus que escolheu o nome do meu filho. E aí ele faz uma profecia que é muito importante, que ele fala o seguinte. Isso aqui é Lucas 1, 68 a 79. E ele fala o seguinte: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, o seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar. Olha aqui, gente, desde o princípio do mundo. Foi lá no princípio do mundo onde ele estabeleceu as suas horas marcadas. Nada acontece por acaso. Quando a gente joga as horas marcadas de Deus, as festas bíblicas, no lixo, e a gente despreza isso, nós estamos desprezando a revelação de Deus para nós. Por isso que ele fala aqui, isso está determinado desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar a misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Então, por que João está nascendo? Essa profecia do pai dele aqui está falando isso. Ele está nascendo porque o Senhor, ele lembrou de Israel. Ele lembrou da promessa que ele fez aos nossos pais e pela misericórdia dele. Não é mérito. Não é mérito de Israel. Não é mérito de João Batista.
de Zacarias que ele foi escolhido. É pela misericórdia de Deus, mas a partir do momento que a misericórdia de Deus ela age, ela nos conduz a uma vida de submissão a Ele. Zacarias entendia isso muito bem. Por isso ele era fiel a Deus em todos os preceitos e mandamentos de Deus. Ele era um homem justo e reto, porque ele entendia que ele só era aquilo que ele era por causa da misericórdia de Deus. E a fé dele o conduzia à fidelidade. E aqui ele fala, para manifestar a sua misericórdia aos nossos pais e lembrar-se da sua aliança. Então João está vindo para cumprir o propósito da aliança. E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Então você vai ser chamado profeta do Altíssimo porque você vai preparar o caminho para o próprio Senhor, cumprir isso que Zacarias estava falando aqui. Ele vem para cumprir o propósito das promessas e da aliança que ele fez com Abraão e a partir daí conduzir Israel a viver uma vida servindo em temor, em santidade e em justiça perante ele. Esse é o propósito da vinda de João Batista. E para a gente encerrar, mas nós não vamos encerrar imediatamente, não. É justamente isso que a gente vai tratar agora. Deus veio para redimir o seu povo. Ele levantou João como uma trombeta para anunciar a salvação da nação. Pela sua misericórdia, ele lembrou da promessa e da aliança para conduzir Israel à santidade e à retidão diante de Deus. Esse foi o propósito do ministério de João, a missão de João diante de Deus. O texto, ainda que o versículo 80 de Lucas, nos diz o seguinte: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Zacarias entendia que o filho dele tinha uma missão especial, e que por tudo aquilo que envolvia, desde a sua concepção até o seu nascimento, manifestações extraordinárias que tiveram em torno da vida de João, João poderia correr risco de vida. E aí o que ele faz? Os pais dele vão para o deserto e o menino é criado no deserto até chegar o tempo dele iniciar o ministério dele. E a gente viu ali na profecia de Zacarias que ele vem para preparar o caminho para o Senhor. Em Marcos, capítulo 1, versículo 1 e 3, nos diz o seguinte: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, como eu disse anteriormente, para a gente entender essa mensagem, a gente tem que se colocar na pele do povo de Israel e a gente tem que tentar visualizar essa promessa dentro da expectativa que eles tinham disso se cumprir. Eles tinham, não é a nossa expectativa hoje, com a nossa mente completamente abarrotada de todo tipo de doutrina, de tradições, de dogmas que a gente recebeu dentro da denominação que a gente passou, ou até mesmo nas várias denominações que nós passamos, que cada uma interpreta a coisa de um jeito. A gente tem que ver dentro da perspectiva do povo. Então aquele povo que ouviu Zacarias proferir aquelas palavras, qual era a expectativa deles? Qual era a realidade do mundo que eles estavam vivendo na época que os poderiam levar a compreender a dimensão do que significaria a vinda daquele menino, né? O ministério que aquele menino iria exercer. E um livro que trata disso de uma maneira clara, muito óbvia, inquestionável, é o livro de Malaquias. O livro de Malaquias, o objetivo do livro de Malaquias, né, que as pessoas gostam de usar Malaquias apenas para poder pregar sobre o dízimo, mas o objetivo do livro de Malaquias é anunciar a vida de João Batista, ou melhor, de João, e a vinda do Messias. O objetivo é esse. Deus estabelece o contexto no livro de Malaquias,
E a partir daquele contexto, ele apresenta um problema que existia em Israel, e depois do problema, ele mostra a solução que ele traz. E qual é a solução? João e o Messias. Então, quando a gente faz uma análise ampla de todo o livro de Malaquias, fica claro para a gente o que João veio fazer. E se João veio fazer isso, fica mais claro para a gente o que Jesus veio fazer. Então eu vou fazer não vou fazer uma leitura de todo o livro de Malaquias aqui com vocês, mas a gente tem que entender todo o contexto de Malaquias para a gente chegar no último capítulo ali, o capítulo 4, para a gente entender o que estava acontecendo em Israel naquele momento em que João vem ao mundo para iniciar o seu ministério. Então Malaquias capítulo 1, do versículo 6 ao 14, fala o seguinte: o filho honra o pai, e o servo do Senhor, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animais cegos para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas por nada e não acende debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não aceitarei oferta das vossas mãos, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome. E em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão, diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Eu já ouvi muitas pessoas utilizarem Malaquias para falar que quem estava roubando a Deus e quem estava desrespeitando a Deus era o sacerdote. Mas, na verdade, o sacerdote, ele tinha o papel de receber a oferta do povo e apresentar a Deus. E quem inspecionava a oferta era o sacerdote. Essa era a função dele. A função dele não era ir lá oferecer. Quem oferecia era o povo. Então, quando a gente entende isso dentro do contexto da lei, isso desconstrói essa ideia de que Malaquias está falando do sacerdote. O sacerdote simplesmente ele permitiu que a infidelidade do povo, a falta de respeito do povo com relação àquilo que Deus santificou, continuasse. E talvez ele recebia até propina por causa disso, recebia até algum tipo de benefício por causa disso, porque a palavra de Deus ela deixa muito claro que existia corrupção dentro dos sacerdotes. Mas o pecado aqui não é apenas dele, o pecado é de toda a nação de Israel. O povo passou a desprezar aquilo que Deus santificou. O povo passou a tratar com desprezo, tratar como se fosse algo sem valor algum, aquilo que Deus declarou santo. Os seus sábados, os seus dias de festas, as suas ofertas, tudo foi tratado com descaso. E aí aqui em Malaquias o Senhor está jogando isso na cara dos sacerdotes, porque eles eram os responsáveis por ensinar o povo a viver em fidelidade. E em vez disso, o que estavam fazendo? Eles estavam compactuando com esse pecado e se tornando tão responsáveis quanto o próprio povo. Ou talvez eles mesmos estavam influenciando o povo a ter esse tipo de atitude. Então o grande pecado que Israel, aqui declarado por Malaquias, é que eles rejeitavam o senhorio de Deus,
ou seja, a autoridade de Deus de determinar como que eles deveriam viver a vida deles, e o desprezo que eles estavam demonstrando àquilo que Deus havia santificado e profanando aquilo que Deus havia santificado. Infelizmente, quando a gente analisa a realidade que nós vivemos hoje, não é diferente a realidade que nós estamos vivendo hoje. Hoje a gente vive um sistema religioso onde aquilo que Deus declarou como santo é algo que as pessoas têm pavor. Ao mesmo tempo que aquilo que elas assimilaram através do sincretismo religioso e receberam de outras religiões, eles colocam num alto como se fosse algo maravilhoso. Os dias mais importantes do ano, dentro de uma igreja que declara Jesus como Senhor e que servem ao Deus de Israel, são dias que para Deus não tem valor algum. Muito pelo contrário, são dias que Deus abomina, como, por exemplo, o dia do nascimento do Deus do Sol, que é celebrado como se fosse o nascimento de Jesus. E aí as pessoas vêm, as pessoas apresentam diante de Deus uma adoração que para Deus é algo abominável, e quem que dá o suporte para isso, quem que propaga isso? Os sacerdotes modernos. Aqueles que têm a responsabilidade de ensinar o povo a andar em santidade, eles ensinam o povo a desprezar aquilo que Deus santificou e a respeitar e enaltecer e honrar aquilo que Deus declarou abominável na palavra dele. Esse era o quadro que Israel vivia naquela época. Esse era o problema que Israel vivia naquela época. E esse é o problema que a gente vive hoje. No mundo que a gente vive hoje. Certa vez eu estava conversando com algumas pessoas e tinha uma pessoa perto de mim que é uma pessoa íntima e eu procuro usar o nome na minha intimidade e nos vídeos, para quem já assistiu outros vídeos meus aqui, eu uso o nome de Jesus, o nome que o anjo deu a Jesus, que é o nome Yeshua. A gente vai tratar disso no próximo episódio. Mas, para pessoas que não são familiarizadas, eu uso o nome que elas estão familiarizadas, que é Jesus. E aí um dia eu estava conversando com um grupo de pessoas, tinham pastores, tinham outras pessoas, e eu deixei escapulir o nome Yeshua. E na hora que eu falei o nome Yeshua, eu vi que algumas pessoas não entenderam, e eu virei e falei, gente, eu falei Yeshua porque é um costume meu utilizar o nome que Deus deu ao filho dele, mas eu estou me referindo a Jesus, porque Yeshua, na verdade, é o nome original em hebraico dele. E na hora que eu falei assim, uma pessoa virou e falou assim, credo. Falou assim, credo. Tipo assim, como se fosse algo desprezível. Gente, é o nome que Deus mandou o anjo descer do céu e falar para Maria, Maria, o nome que você vai pôr no seu filho é esse. E aí a pessoa vira e fala, credo. Por que ela falou credo? Infelizmente, ela foi condicionada a rejeitar aquilo que Deus estabeleceu como santo e a receber aquilo que nós herdamos do paganismo como se fosse algo louvável. Essa era a realidade vivida naquela época, no tempo de Israel. E é a realidade vivida hoje por culpa do sistema religioso que nós crescemos nele. Só que aí quando a gente vê o que está acontecendo aqui em Malaquias, a gente vai ver que o problema que tinha para resolver lá, ele continua hoje. Então, tem alguma coisa errada. E a gente vai ver isso aqui agora para frente. Mas a gente está chegando no fim aqui do nosso estudo. Então, o capítulo 1 fala disso. Deus aponta esse erro de Israel, esse pecado de Israel. No capítulo 2, ele faz uma advertência dura aos sacerdotes infiéis. E ele fala o seguinte, do versículo 1 ao 4. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente, espalharei esterco sobre o vosso rosto, e esterco das vossas festas solenes, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu os enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele chama a atenção aqui dos sacerdotes, mas eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, que eles tinham a responsabilidade, no momento que
uma pessoa da população de trouxesse Jesus um animal coxo, dentro dessa trouxesse visão. um animal enfermo, Vocês ele têm aqui a repreendesse cor aquela pessoa roxa. e falasse, volta, porque você está sendo O infiel a Evangelho de Deus. Mateus, Volta com esse o tipo de Evangelho adoração de que Deus Marcos é a rejeita. vermelha, o Volta para Evangelho trás de com esse tipo de Lucas culto que é Deus o verde, abomina. e o Evangelho Mas em vez de disso, João eles recebiam é de o bom azul. grado. Oh, Então, que maravilha. a gente Vamos está adorar a vendo Deus aqui, com aquilo que durante Deus o período declarou de um abominável. ano E eles alguns adoravam meses, né, que e aí seriam o as resultado 70 da semanas, palavra de Malaquias aqui que é a gente a tem uma maldição vai vir continuidade sobre você. completa da narrativa dos E a palavra de evangelhos. Deus ela é muito clara. Nós temos que aqui no aquele início que ocupa uma posição Mateus, para poder Marcos e ensinar a Lucas palavra de falando Deus, do nascimento de ele Jesus, vai ser muito da mais tentação cobrado. do deserto. E assim Depois como nós eu falei temos, no início, João, que aqueles que não entra com recebem uma outra a recompensa da nesse sua período, fidelidade Mateus, hoje, Marcos hão e de Lucas não recebê-la narram, mas a gente na tem a narrativa de eternidade, João. aqueles Depois que nós não colhem voltamos a hoje o ter fruto Mateus, Marcos e Lucas da narrando, sua porém desobediência João não narra. e do seu Depois a gente tem sacerdócio a coincidência que os abominável quatro a narram Deus, o seu a serviço mesma sacerdotal Depois nós temos abominável a um Deus que está período que sendo feito, Lucas aqueles que narra, não colherem que fruto nessa coincide vida com vão colher o algumas fruto narrativas na de João. eternidade. E mais ao final, nós E temos a palavra de de Deus novo deixa as isso aqui muito 4 claro. narrativas se Do intercalando. versículo Só 5 que a nós 9, temos uma imagem ele apresenta contínua a do verdadeira ministério de característica Cristo. de um Todas as sacerdote semanas do fiel a ministério Deus. de Cristo, E ele fala o elas seguinte, tiveram algum tipo de a narrativa. minha aliança com ele, com Levi, foi de vida e de paz. E eu lhes dei para que me temessem. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. Por quê? Porque aquele que teme a Deus, ele reconhece que Deus é Senhor, ele reconhece que Deus tem autoridade sobre a nossa vida e se submete a Deus. O problema é que nós tememos aos homens. Nós tememos a denominação que nós estamos nela. Se eles vão nos excluir, se eles vão nos tirar do hall de membro. Qual o problema te tirar do hall de membro? O problema é Deus te tirar do livro da vida. Riscar o seu nome do livro da vida. Esse é o problema. Quando a gente entende que a nossa submissão tem que ser a Deus e não aos homens, o nosso temor é a Deus. E a partir do momento que nós tememos a Deus, nós vamos ser fiéis a Ele. E ele está falando aqui que os levitas que entendiam isso e temiam o nome do Senhor, eles eram fiéis a Ele. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e na iniquidade converteu a muitos. Esse aqui é um exemplo de Zacarias, um homem reto, justo, que foi fiel a Deus em todos os aspectos da vida dele, mesmo vivendo em um mundo completamente contaminado. Esse aqui é o exemplo de Zacarias. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, há muito fizestes tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Então ele faz uma distinção muito clara aqui a respeito do verdadeiro sacerdote, aquele que realmente cumpre a função de Deus, que guarda a lei de Deus no seu lábio, o seu conhecimento, e instrui o povo de Israel a viver em retidão, em justiça diante dessa lei, e aquele que despreza a lei de Deus e vive apenas segundo o seu próprio sistema religioso, sem reconhecer a autoridade e o senhorio de Deus sobre a vida deles. Os sacerdotes infiéis aqui, eles conduziam as pessoas à destruição, ao distorcer a palavra de Deus e apresentar para eles um sistema religioso segundo a conveniência deles. Era isso que acontecia lá. É isso que está acontecendo hoje. No versículo 10 e 11, Deus condena a infidelidade de Judá, que profanou aquilo que Deus santificou. Fala o seguinte: nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança do nosso Pai? Judá tem sido desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui justamente a respeito da corrupção que tomou conta do local que era o centro da adoração a Deus. Não é à toa que quando Jesus vem e ele vai visitar o templo,
ele bota todo mundo para correr, ele sai chutando a banca dos vendedores e sai dando chicotada em todo mundo. Por quê? Porque ele estava cumprindo aquilo que está profetizado aqui. Lá em Judá, ele cometeu abominação diante de Deus, profanando o meu santuário e se casando com filha de deuses estranhos. Quando ele fala se casando com filha de deuses estranhos aqui, ele não está falando simplesmente o fato de casar com alguém fora da nação de Israel. Nós temos exemplos da própria Bíblia de pessoas que se casaram com estrangeiras, mas estrangeiras que honraram o nome de Deus, que se submeteram a Deus e que reconheceram o Deus de Israel como o Deus delas. Raabe é um exemplo disso, Ruth é um exemplo disso. Né? Inclusive, ambas entraram na linhagem do rei Davi, portanto, na linhagem do próprio Messias. O problema é quando eles se casaram com mulheres de deuses estranhos e permitiram que a abominação que elas os adoravam contaminasse a própria vida deles, ao ponto deles trazerem essa adoração para a adoração deles a Deus. A exemplo do que aconteceu com Salomão. Salomão pagou um preço muito caro por ter deixado isso acontecer. E não é isso que acontece hoje. Nós trazemos do paganismo para dentro da fé bíblica aquilo que Deus declarou abominável, ao mesmo tempo que nós jogamos no lixo e desprezamos aquilo que Deus declarou santo. É exatamente isso que acontece. Isso é se casar com filhas de deuses estranhos. É você receber como santo aquilo que Deus abomina e trazer para o seio da adoração ao verdadeiro Deus. E Malaquias condenou Judá por estar praticando isso. Até aqui, Deus ele apresentou o problema que acontecia em Israel. Quando a gente chega no capítulo 3, ele apresenta a solução. Então ele fala, esse é o problema que está acontecendo. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou resolver esse problema. Capítulo 3, versículo 1 a 5 fala assim: Eis que eu envio o mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como um fundidor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra o feiticeiro, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui o Senhor apresenta a solução. Qual que é a solução? Israel, ele tá se destruindo por causa disso aqui. Mas um dia vai chegar um momento em que eu vou levantar o meu mensageiro, aquele que vai preparar o caminho para o Senhor. E quando o Senhor vier e se manifestar no seu templo, ele vai vir e vai purificar Israel. Ele vai vir e vai refinar eles como o fundidor ali, ele purifica a prata. Ou seja, ele vai tirar tudo aquilo que está de contaminação. Né? Quando você vai purificar a prata, você faz um trabalho com ela, que a sujeira dela ela vai subir, de maneira que você possa tirar a sujeira e deixar a prata pura. Então o que ele está falando aqui é o seguinte: o meu mensageiro, aquele que vai preparar o caminho do Senhor, que é João, ele vai vir, ele vai preparar o caminho, e quando o Senhor vier e estiver no seu templo, ele vai purificar, ele vai tirar a impureza, ele vai expor a impureza, de maneira que essa impureza seja retirada do meio e Israel possa me servir em retidão. Mas aqueles que continuarem vivendo em desobediência, eu vou trazer o meu juízo contra eles. O problema que Israel vivia era a infidelidade a Deus, a rebelião, a desobediência, a profanação da aliança e de tudo aquilo que Deus declarou santo. Versículo 13 a 17, Deus deixa claro que o resultado do processo, dessa solução que ele vai apresentar para o problema, ela vai terminar conduzindo Israel a uma vida justa e reta diante de Deus,
e uma separação clara entre aqueles que são justos e aqueles que são injustos. Capítulo 4 fala o seguinte. Versículo 13, está faltando alguma coisa aqui. Está faltando versículo 13. Deixe-me ler aqui, esqueci de anotar também. Versículo 13 a 17 de Malaquias. Esqueci de copiar na minha anotação. Malaquias 3, de 13 a 17. Fala o seguinte. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então o que eles estão falando aqui? O que adianta eu querer ser fiel? O que adianta eu querer ser igual a Zacarias, que é fiel e tem uma mulher estéril? Enquanto aqueles que são infiéis têm 15 filhos. Enquanto aqueles que são infiéis têm uma casa grande, prosperam financeiramente. E eu estou aqui vivendo de um salário baixo, tendo dificuldades diariamente. O que adianta? Então eu vou me juntar àqueles que são infiéis e vou ser infiel a Deus. Porque se aquele que é fiel não está vendo a recompensa, para que eu vou perder tempo com isso? Isso aqui mostra exatamente o que Lucas nos mostrou lá a respeito da atitude de Zacarias. Era a realidade que Zacarias vivia. Mas independente disso, Zacarias permaneceu fiel. E aqui no capítulo 16 fala a respeito disso. Então nós temos o grupo que fala, eu não estou nem aí, eu vou continuar vivendo desse jeito mesmo, porque no final não faz diferença nenhuma. Mas no versículo 16 fala o seguinte, então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante deles, para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então vai chegar o momento, segundo a vinda do profeta, que veio preparar o caminho para o Messias, o trabalho que esse profeta vai trazer e vai produzir, e que o Messias vai concluir. O Messias é quem, na verdade, colocará em prática, né? João ele vai preparar o terreno, mas o Messias é que vai fazer com que essas coisas se cumpram. No momento em que ele fazer essas coisas se cumpram, o resultado final dele é que nós vamos ver claramente aqueles que escolheram viver em rebelião, em permanecer no erro, em permanecer vivendo na desobediência, e aqueles que reconheceram seus pecados e se submeteram a Deus. E aí a gente chega no capítulo 4 para concluir aqui o nosso estudo. Capítulo 4, de 1 a 6, diz o seguinte: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Que dia? O dia da vinda do Messias. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saltareis como bezerros de estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O versículo 2 fala que o juízo de Deus virá sobre os infiéis. Mas os que respeitam a Deus, os que obedecem os seus mandamentos, os que temem a Deus e reconhecem a sua autoridade sobre a vida deles, para esses surgirá o sol da justiça,
que trará cura em suas asas. Essa é uma profecia messiânica. Nós vamos tratar dela quando a gente estiver vendo os evangelhos, porque ela é uma profecia importantíssima. Jesus cumpriu essa profecia. Malaquias aqui está falando de uma maneira explícita para a nação de Israel, para aquele que é infiel e para aquele que é fiel. Jesus veio para aquele que vai viver uma vida em fidelidade. O sol da justiça vai vir para cumprir o propósito dele na vida daquele que reconhecer o seu pecado e se arrepender dele e ajustar os seus caminhos. Aquele que permanecer em rebelião, a rebelião que está descrita aqui no livro de Malaquias, para ele vai restar é o juízo. Mas para aquele que se arrepender e consertar os seus caminhos, ele vai usufruir das bênçãos que o sol da justiça tem para trazer na vida dele. Versículo 4 a 5. A parte ali que fala a respeito da vinda do Elias, ela tem um cumprimento duplo. Parte dessa profecia se cumpriu na própria pessoa de João, na sua vinda, né, na primeira vinda de Jesus. E ela se cumprirá novamente no tempo da segunda vinda de Jesus, quando nós teremos o aparecimento das duas testemunhas. Novamente, uma das testemunhas cumprirá a função do profeta Elias, ou talvez seja o próprio profeta Elias. Ela tem um cumprimento duplo, mas ela se cumpriu, Jesus deixa isso muito claro, que ela se cumpriu na pessoa de João Batista. Ele fala isso de maneira muito clara. Então, quando nós analisamos isso tudo dentro do contexto, fica muito claro que, em meio a um sistema religioso completamente contaminado e corrompido, o Senhor escolheu levantar um sacerdote, né? A gente nunca pensa em João dessa maneira, mas João era um sacerdote. O pai dele era um sacerdote, portanto, João era um sacerdote. Então, no meio daquele sistema religioso corrompido, Deus escolheu levantar um sacerdote para cumprir o propósito que um sacerdote foi estabelecido para isso, que a gente leu lá no capítulo 2. Qual que era o propósito do verdadeiro sacerdote? Que a verdadeira lei de Deus esteja no lábio dele, para que ele ensine o povo e para que ele conduza o povo ao arrependimento e os guie a uma vida de retidão e de justiça diante de Deus. Que eles tenham temor de Deus e reconheçam seus pecados e se submetam à vontade e à autoridade de Deus na vida deles. Então Deus escolhe um sacerdote para se levantar no meio desse sistema corrompido e traz ele para o mundo para ele ser o predecessor do Messias e preparar o caminho do Messias. Esse é o propósito, essa é a missão do ministério de João. Essa é a missão do ministério de João. Aí agora eu pergunto, se essa é a missão, é o ministério de João, e ele veio preparar o terreno, preparar a estrada no qual Jesus iria caminhar para conduzir o seu ministério, como que nós podemos compreender que o ministério de Jesus é diferente disso? Como que nós podemos compreender que o ministério de Jesus, na verdade, veio legalizar aquilo que o próprio livro de Malaquias condena como uma prática abominável que necessitava uma correção e que o mensageiro vem para iniciar o processo de correção. E quando o Senhor vier no seu templo, ele vai colocar em prática o processo de correção, purificando a prata, purificando o ouro e conduzindo as pessoas ao arrependimento. Não faz sentido algum. Se eu tenho João com essa missão, Jesus tem que ter vindo para dar continuidade a essa missão. Se Jesus veio para fazer algo que é contrário disso, então nós estamos entendendo uma mensagem completamente errada. E nós estamos fazendo da palavra de Deus uma mentira. Porque a própria palavra de Deus fala que tudo aquilo que Deus falou e profetizou tem que acontecer. Porque se não acontecer, ele não é Deus. O que mostra que ele é Deus é que ele anuncia as coisas que são antes que elas venham a acontecer. Isso é que prova que ele é Deus. Mas se ele anunciar e não acontecer, então ele não é Deus. Então quando a gente vê todo esse parâmetro, todo essa figura que o livro de Malaquias nos apresenta de forma profética, relacionada à vinda de João e à vinda do Messias, a vinda de ambos tem que ser coerente com isso. Então ambos tiveram que vir e o ministério deles tem que estar alinhado com a restauração da nação de Israel em obediência à aliança de Deus e em submissão à sua lei. Não tem outra maneira de ver.
Caso contrário, nós estamos fazendo de Deus um Deus mentiroso. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2 nos diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de João era: arrependei-vos. Arrependeis de quê? Está aqui no livro de Malaquias. E em todos os outros profetas. Um outro livro que eu vejo isso de uma maneira muito clara, assim como no livro de Malaquias, que ele apresenta o problema, ele apresenta a solução, e o resultado da solução qual que é? Que é as pessoas voltando à obediência, voltando a uma vida de submissão, voltando a santificar aquilo que Deus santificou, voltando a honrar aquilo que Deus declarou santo, né? Assim como o livro de Malaquias faz isso, um outro livro que faz isso de uma maneira muito clara é o livro de Ezequiel. Ezequiel apresenta da mesma forma, só que Ezequiel é um livro muito maior, mas ele apresenta da mesma forma. Ele apresenta o pecado de Israel, ele apresenta o propósito da vinda do Messias e do derramar do Espírito Santo, e ele fala que o resultado disso é que o povo vai se arrepender dos pecados, e Ezequiel inclusive usa um termo bem pesado, que ele vira e fala que vocês vão ter nojo dos pecados que os pais cometeram, vocês vão se arrepender deles, e vocês vão guardar os estatutos e juízos de Deus. Esse é o propósito. Não tem como fugir disso, gente. Essa interpretação aqui é muito simples. Qualquer pessoa com um entendimento primário, com uma educação primária, ela consegue ler isso aqui e entender isso. O povo de Israel pecou, se rebelou contra a aliança. Deus mandou João para introduzir o Messias, que vai vir levar o povo ao arrependimento para colocá-los de volta na obediência à aliança. Não tem outro caminho. Então, em Mateus capítulo 3 fala que João veio pregando o arrependimento, e em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 diz o seguinte: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A mesma mensagem. João preparou o terreno, Jesus veio para dar continuidade nessa mensagem. Ele veio para dar testemunho daquilo que já havia sido profetizado. Portanto, se alguém nos apresenta um Jesus ou um João que veio cumprir um propósito diferente daquilo que está profetizado, como o próprio Paulo diz, que ele seja anátema. Porque a palavra de Deus é que tem autoridade para poder nos revelar o verdadeiro Jesus. Então, o verdadeiro Jesus ele tem que estar alinhado com aquilo que foi profetizado. E aquilo que foi profetizado com relação à missão de João é preparar o caminho para um ministério que vai conduzir Israel a reconhecer a sua rebelião em relação à aliança de Deus, o seu desprezo àquilo que Deus santificou, a sua contaminação com tudo aquilo que era pagão e de deuses estranhos. Eles vão se purificar disso, eles vão se arrepender disso, eles vão se purificar disso e eles vão retornar a declarar honra e glória ao único Deus verdadeiro e submissão àquilo que ele declarou santo na sua aliança e na sua lei. Então isso aí é o estudo de hoje. Na semana que vem nós vamos entrar então no nascimento de Jesus e no início do ministério dele. Tá bom? Shalom para todos vocês. Vamos ver aqui quem que está aqui participando conosco. E se tiver alguma pergunta, sintam-se à vontade aí para falar. E aí eu dou um tempinho aqui para vocês fazerem a pergunta. Caso não tenham nenhuma pergunta, eu vou dando por encerrado o nosso estudo de hoje. Que deu mais de 1 hora. 1h30. Nossa, 1h40. Foi muito. Então estamos aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Antônio, você comentou aí que o nome que o anjo deu a Jesus foi Emanuel. Emanuel, na verdade, é o nome que está lá na profecia de Isaías, mas ele não é um nome, ele é um título. Né? A palavra Emanuel quer dizer Deus entre nós. Ele não é um nome. Nos evangelhos, e a gente vai estar tratando disso de uma maneira mais específica na semana que vem,
o nome que o anjo deu é Yeshua, que quer dizer Yehová salva. Né? É o nome de Deus, é uma junção do nome de Deus com a palavra salvação, né? Que é o próprio nome de Josué. Né? Josué se chamava Yehoshua, significava exatamente isso, Yehová salva, mas no tempo do primeiro século, o nome de Josué havia sido reduzido, abreviado. Então a versão abreviada do nome de Josué é o nome Yeshua. Né? E inclusive nós temos ali o que eu vou estar usando a partir da semana que vem, manuscritos do Evangelho de Mateus em hebraico, que é a língua original que o Evangelho de Mateus foi escrita, que nos ajuda a ter uma dimensão um pouco mais completa do que o Evangelho de Mateus nos fala. Porque tem algumas coisas na versão traduzida do Evangelho de Mateus em grego que confusa. Nós vamos ver semana que vem que tem partes que estão literalmente faltando ou que estão traduzidas de maneira incorreta. O próprio contexto deixa claro que tem um erro ali, e o Evangelho de Mateus nos ajuda a corrigir esse erro. Então lá no Evangelho de Mateus, assim como nos outros evangelhos, né, que tratam disso, o nome específico é Yeshua. O título é Emanuel, é Deus entre nós. Aparentemente nós não temos perguntas, então eu vou dando por encerrado aqui o nosso estudo de hoje. Fiquem na paz, tenham aí uma semana abençoada. Lembrando que no próximo sábado, né, para quem está assistindo ao vivo aqui, no próximo sábado nós vamos estar começando com 1 hora mais cedo. Então o horário do Brasil será meio-dia, e o horário aqui da Inglaterra vai ser 3 horas da tarde. Né? Por causa dessa questão do horário de verão, eu vou ter que adiantar o início aí. Então, quem quiser participar ao vivo, já se organize aí, que sábado que vem, horário do Brasil, né? Sábado que vem vai ser que dia? Vai ser dia 8. Sábado que vem? Dia 7. Dia 7 de novembro de 2020. Né, para quem está vendo ao vivo aqui, então dia 7 de novembro de 2020 vai ser meio-dia, horário do Brasil, 3 horas, horário aqui da Inglaterra. Tá bom? Fiquem na paz então, e que Jeová abençoe vocês, tenham uma semana abençoada, e até o próximo sábado. Shalom!